Boa tarde, turma. Vamos fazer um vídeo explicando mais alguns conceitos a respeito da confecção do seu TCC, seu artigo. Eu vou dividir minha tela com vocês e a gente vai poder observar algumas coisas. Eu vou pegar alguns textos, eu espero não levar ninguém ao constrangimento. Vou pegar esse texto aqui. Vou ficar nesse cantinho aqui em cima, vamos esperar que dê certo o que eu estou imaginando. Eu peguei um texto qualquer, criado por um dos grupos que estão fazendo o TCC, e aqui a pessoa que recebeu, que fez esse texto vai saber que é, mas as outras não saberão. Então estava numerado, por exemplo, com outro nome aqui, né? Eu coloquei introdução, 1.1 problema, 1.2 hipótese, 1.3 justificativa. Ok? E aí 2 começa a revisão bibliográfica, aí 2.1 história, tal, vem aqui, ó. Chega num determinado momento em que o grupo, ele pega e faz essa abordagem, coloca uma lista. Quando ocorre esse tipo de situação, de você colocar uma lista, isso aqui é bom colocar como anexo, tá? Colocar como anexo, porque assim, existe uma visão de que você não pode ficar enchendo muita linguiça. Você pode até encher alguma, mas não pode encher demais dentro do texto, com coisas que vão atrapalhar o raciocínio. E você colocar uma lista é interessante, mas é uma coisa desnecessária. E também me chamou muito a atenção esses fichamentos aqui. O fichamento é quando você está organizando o seu trabalho. Você está organizando o seu trabalho. O que nós queremos é que a pessoa ela faça já o trabalho direto. Então esse fichamento ela pode fazer em outro arquivo, não vai ficar aqui no artigo. Isso aqui não vai ser parte do artigo, nem parte do nosso projeto, porque eu não pedi projeto. Está se pedindo projeto, porém, quando tinha uma disciplina anterior. Então eles não mudaram essa realidade. Precisa mudar essa realidade e precisa pedir para o aluno, como ele só tem 6 meses, para escrever o artigo direto. Nós queremos o artigo direto, estou pedindo um artigo direto. Então é muito bacana. E aí dentro desse fechamento, desse fichamento, eu observei uma coisa também, tá? Isso eu estou explicando para que, se tiver outros grupos que fizeram isso, precisa corrigir. O fichamento tira do artigo, primeiro ponto. Segundo ponto, na citação indireta, a pessoa pegou aqui o nome de um dos autores. Então, e ele dá os dados completos do autor, quando se fala em instalações elétricas, tal. Olha esse cara aqui, ó. Leandro da Rocha Ducione, origem, Criciúma, tal. Então, nós não queremos, e não é assim que se faz a citação, tá? Isso que não entra na citação. A citação, em linhas gerais, eu vou apresentar para vocês agora. Em linhas muito gerais, é o quê? É o nome, o sobrenome do autor, acompanhado do nome, que pode ser simplificado para as iniciais do nome, e um ponto ali, né? E aí vem o nome da obra, a editora, o local e o ano. É isso que se pede numa citação, no final do trabalho. Então nós vamos apresentar para vocês agora como é que se faz a citação. Então eu estou trazendo esse exemplo, só um exemplo, espero que ninguém fique constrangido, porque nós não estamos citando nomes aqui, tá? Eu peguei só como exemplo, poderia pegar qualquer outro trabalho. Bom, vamos pegar o outro trabalho que está aqui, ó. Ele saiu do share, deixa eu voltar no share. Quero o outro trabalho que está aqui, ó. Share. Bom, aqui não é uma análise referente àquele trabalho que eu estava mostrando aqui. Vou repetir. Essa análise aqui, ela não se refere àquele trabalho que eu estava mostrando, que tem a lista, que eu grifei em vermelho e tal. Não é esse trabalho, é outra análise. Então, todos os trabalhos que vocês apresentam, e os que me mandam no formato Word, tem um botão dentro da sala virtual que é para você fazer a verificação de plágio. Muito bem, então saiu esse documento aqui, ó. Uma das análises que eu fiz, saiu esse documento aqui, ó. Ok? Tá dando para ver aí, normal?
Bom, vou voltar aqui no início para explicar o que é cada uma dessas coisas. Aqui no canto é uma numeração, então ele vai identificar quantos trechos ele pegou da internet. Quanto, assim, ele está numerando, só está colocando uma ordem. Do lado de cá é uma porcentagem e aqui é o trecho. Então ele pegou uma frase, ou ele pegou palavras soltas, ou ele pegou um parágrafo e comparou, como se fosse fazer uma comparação de reconhecimento facial. Então ele pega e pega um padrão. O padrão está na internet. Ele pega todos os artigos, todos os textos da internet e vai comparando para ver se aquilo que ele pegou do seu texto tem similaridade na internet. Então vamos pegar, por exemplo, nesse texto que eu peguei e analisei, do grupo que está escrevendo, por exemplo, esse aqui, que é o número 1, ele tem 21% de similaridade. Ele encontrou na internet 20%. Isso aqui foi copiado na internet e tem uma repetição, digamos assim, que leva a uma conclusão que tem 21%. 21% é cópia da internet. Só que aqui você tem, na realidade, 17 trechos que ele analisou. Então aqui, ó, ele te dá um link. Ele te dá um link nesse documento. Então eu consigo ir no link dar uma analisada. Então essa frase aqui, ó, em primeiro lugar, o atual integrador será não apenas um profissional que se beneficia dos serviços lucrativos que presta como instalador de redes. Então essa frase deve estar no trabalho e essa frase se encontra na internet. Ok? Então tem uma porcentagem. Você vai perceber que esse documento de análise, ele tem cores. Ele às vezes, cor de rosa, ó, ele encontrou 75%. Essa frase aqui, qual é o desafio do integrador, esse é o local, né? Qual é o desafio do integrador de automação no mercado atual? Mais do que nunca, a automação residencial precisa agregar novos públicos e seus profissionais são parte essencial neste objetivo. Em primeiro lugar, o atual, blá, 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 e continua. Se você clicar nesse negócio aqui, lá no link real, você tem E aqui você tem o link, né, que dá para você, ó, se eu aperto o Ctrl, ele aparece de onde está sendo tirado isso. Ok? Então, você consegue ir lá nesse site que está aparecendo aí agora, que eu parei em cima da citação. O desafio do integrador de automação no site neocontrol.com.br em news. Então, uma notícia. O mais importante para todos vocês, por isso que eu fiz esse vídeo em primeiro lugar, depois nós vamos dar continuidade falando de uma outra coisa. O mais importante para todos vocês é o seguinte: você vai pegar esse documento, vai analisar, você vai perceber que nesse documento tem verde, tá vendo, ó, verde, tem amarelo e tem cor de rosa. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acredito que o verde aparece até 29%. Não chega a 30%. O amarelinho vai de 30% a por volta de 60%, 50%, 40%, eu não sei. E o vermelho é quando tem 83%, 75%, acho que é acima de 70%. Primeiro, eu tomaria cuidado com os vermelhos, eu olharia os vermelhos primeiro. Os verdes eu não me preocuparia tanto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu me preocuparia demais, que aí é o crítico da coisa. Vamos supor que você está falando sobre manutenção preditiva. E aí a gente faz a análise do seu artigo e encontra um site, vamos supor que fosse esse aqui, e que fala assim, manutenção preditiva total. Então você para aqui em cima desse ponto aqui, ele encontrou 85%, ou ele encontrou mesmo no amarelo, e ele encontra monografias Brasil Escola UOL.com.br. E tá lá nessa monografias UOL, o título que aparece aqui em cima é manutenção preditiva total. Similar ao tema que você está defendendo, que você está trabalhando. Isso preocupa. Isso aí você teria que olhar bem o que está acontecendo. Ok? Como que eu resolvo? Então, cada um de vocês vai receber um documento, porque a primeira coisa que eu faço é rodar o seu documento de artigo no farejador, que é o botão que está na sala virtual. Então, no primeiro momento, você vai receber um calhamaço desse. Primeira coisa, não precisa ficar estressado o grupo.
Tem um monte de grupo que fala assim, ah, mas eu tirei tudo da minha cabeça. É interessante, né? Como que, então, houve um copiar-colar para dentro da sua cabeça, né? Porque se está indicando, não sou eu que estou fazendo isso, está indicando que tem 85% de cópia. Isso não é uma coisa normal, então você precisa verificar. Então acredite em você, que você tem feito tudo da sua cabeça, mas tem similaridade na internet. E você tem que resolver o problema. Como é que eu resolvo? Aí é que é a questão, né? Para resolver, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar aqui e vai criar aqui embaixo vai inserir ou dar continuidade aqui, ó, porque isso aqui é uma tabela, deixa eu ver. Se eu der enter, ele gera outro. Aí você vai dizer da sua análise. Você vai voltar aqui, número 1. Vamos lá no número 1 lá em cima. Você vai pegar, vai olhar isso aqui. Eu estou percebendo que nessa número 1 tem um monte de palavras soltas, que aparecem na mesma ordem que aparece no seu trabalho. Ele pegou 21% essa similaridade na internet. Ou seja, as palavras aparecem nessa ordem em 21% dos casos da internet. Muito bem, então o que você vai fazer? Você vai olhar isso, é um verdinho, palavras soltas, você vai simplesmente escrever aqui, ó, número 1 dessa análise, são palavras soltas, não tem pertinência com o nosso trabalho. Ok? Entendeu o que é para fazer? É isso aí. Você não vai fazer nada disso. Não precisa encher linguiça, não precisa dizer a internet tá louca, o farejador tá piruta, não funciona direito. Nada disso. Você vai dizer, são palavras soltas, não tem similaridade com o nosso trabalho, não tem pertinência com o nosso trabalho. Vamos para o segundo. Aí você vem aqui no final, ó, só dá um enter, vamos para o 2. Você pegou e vai lá no 2, isso tem que ser um grupo, tá? Não é um cara só se matando, não. Aqui, ó, o 2, já pegou uma frase um pouco maior. E ele tá vermelhinho, ou é amarelo, também não estou enxergando muito bem. Muito bem, então você vai abrir isso aqui, vai ver o que ele está dizendo, porque ele te dá o link, vai ver o que ele está dizendo, vai ver se tem similaridade com o seu trabalho. E aí você tem duas ações. No seu trabalho, você vai corrigir. Tem duas formas de corrigir. Eu vou te orientar nas duas. A primeira maneira de corrigir é você olhar para a frase que você sabe se copiou ou não, eu não sei. O programa, ele é frio, ele vai identificar o que tem na internet. Então, uma maneira de você corrigir é você reinterpretar o que você escreveu e escrever com outras palavras. Não é escrever com palavras sinônimas, é escrever com outras palavras. E mantém a citação que está nela. Ok? Que alguém deve ter citado isso. Muito bem, isso é uma maneira de corrigir. A outra maneira de corrigir, que é uma segunda, é você pegar a citação. Vamos supor que você saiba que você realmente copiou. Você vem aqui no site que ele está indicando onde está aparecendo 35% de cópias da internet, né? Aparecem 35% lá. Você vai pegar essa citação, vai pegar uma das citações que ele está te dando e vai dizer, ó, vai colocar entre parênteses no final o sobrenome e o ano. Então aí você acabou citando. Então a frase pode ficar como está no seu trabalho, porque você citou. Você só não pode fazer uma citação no seu trabalho inteiro, né? O seu trabalho inteiro foi copiado da internet e aí está lá todas as citações, digamos assim, regularizadas. Você vai regularizar. Ou você regulariza ou reinterpreta. Ok? Esse é o ponto. De qualquer forma, o que é que eu coloco aqui? Você coloca aqui no 2, olha, você coloca assim, refizemos a interpretação do trecho. É isso, beleza? Então tá certo. Ou então, se você decidiu citar, citamos os autores. Ok? É isso que você precisa fazer. É um trabalho braçal? É. Quanto mais você copiou da internet, aqui tem 17, tem pouquinho. Mas tem trabalho que tem 70, eu já vi isso. Entendeu? Então a pessoa vai ter que fazer um trabalho considerável em cima disso. E é preciso fazer. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, você, de alguma maneira,
ferra, desculpa o termo, tá? Você ferra o seu orientador. Ok? Por quê? Porque ele não vai assinar, ou ele pode tirar fora e falar, tem muita cópia, e ele fala, não vou te orientar. Simplesmente isso. Você fica sem orientador. E aí o seu trabalho não tem nota, e aí você reprova, entendeu? E a gente dá 0 aqui também, entendeu? Muito bem. Então precisa uma reinterpretação nesses casos, precisa reescrever e precisa, nesse documento, dizer o que você fez. Perfeito? Não precisa estresse. Não estamos desconfiando da sua idoneidade, da sua ética, da sua responsabilidade, da sua competência. Apenas é um documento que diz, olha, tem tanto por cento de cópia da internet esse trecho. Então você precisa resolver como se fosse um problema, como se fosse sei lá, um relatório que você precisa regularizar. É isso aí. Ok? Então esse vídeo eu vou fechar aqui, que é uma explicação de algo que está ocorrendo no geral, e aí eu vou fazer um próximo vídeo somente com a próxima etapa que você deve fazer, ok? Stop share e end meeting nesse caso.